Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, a nossa videoaula. Sou o professor Celso Panhan e hoje nós vamos tratar a respeito de realismo e naturalismo. Vamos falar de modo geral, mas também direcionar já para o realismo em Portugal. Muito bem. Então, veja, né? Primeiro passo é entender a sequência das escolas literárias. Então, o realismo aconteceu no século XIX, após o romantismo. E o romantismo é aquela escola literária que tinha como princípio básico a expressão do ideário burguês. Que ideário? A ideia de liberdade, de fraternidade, de igualdade, como já diria ali, né, como diriam os princípios da Revolução Francesa. Muito bem. E é próprio também do romantismo a idealização do amor, a idealização da mulher, a idealização do índio. E a gente sabe, né, quando se diz assim, idealizar é imaginar algo perfeito, algo diferente da realidade. Então, por isso, o movimento que se opõe ao romantismo tem exatamente o nome de realismo. Quer dizer, a ideia é começar a retratar a realidade tal como ela seria. Isso na concepção dos escritores, na concepção, evidentemente, né, de alguns autores. Então, a realidade é algo assim fluido, quer dizer, o que é o real? O que é a verdade? Né? O que é o mundo real? Então, nós temos, evidentemente, digamos assim, concepções de realidade, modos de olhar para a realidade. Para entender mais facilmente, é como você pegar uma história. Ora, a história, né? Você pode contar a história da perspectiva de um grupo social ou da perspectiva de outro grupo. Então você vai ter realidades diferentes, né, por conta exatamente do ângulo de visão. Muito bem. Então, olha aqui, ó, se o romantismo é a escola literária da expressão burguesa, o realismo é a escola literária da crítica a esse mesmo ideário. Isso porque a Revolução Francesa e o contexto de mudanças econômicas com o desenvolvimento capitalista não proporcionaram riqueza a todos, como não proporcionou até hoje, não é verdade? Então a gente sabe que há pessoas pobres, há pessoas ricas, né? Tem vários fatores que influenciam nisso, mas o fato é que no século XIX isso se começou essas questões, né, levou as pessoas, né, os analistas, os críticos, a imaginarem que o mundo poderia ser diferente, né, que a promessa, né, de igualdade não se realizou. E por isso era preciso o quê? Mudar, né, fazer outra revolução. Então, aqui nós temos uma imagem da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, veja aqui no fundo as indústrias e aqui no primeiro plano o campo, justamente para ilustrar essa passagem da vida rural para a vida urbana. E aqui nós temos o famoso quadro de Delacroix, né, um pintor francês, a liberdade guiando o povo. Então é um quadro de 1831, né? Errei aí a data, me desculpa, mas mais ou menos por essa época, e que faz referência exatamente à união, né, das classes. Olha aí, ó, pessoas de classes diferentes sendo guiados todos pela liberdade. E aqui está a bandeira francesa, as três cores que representam exatamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Muito bem. Então, a classe operária, quer dizer, os trabalhadores, continuou à margem dos benefícios do seu trabalho. Eu trabalhava 15 horas por dia, ganhava quinhentão por mês, não é? O que motivou alguns levantes, motivou um processo revolucionário. Um exemplo é a Comuna de Paris, em 1871, quando trabalhadores tomaram o poder por um período, né, um período na França. Napoleão III tinha né, saído do governo por conta da guerra contra a Prússia, e os trabalhadores aproveitaram ali um momento conturbado para tentar chegar ao poder. Mas né, não vingou, não durou muito tempo essa Comuna de Paris. Mas é um exemplo, né, de como que os trabalhadores começaram a se reunir para exatamente ir contra
o sistema, né, o sistema capitalista. Não é? Então, olha aí, ó, bem como a formulação de um ideário, quer dizer, não era só ação, era também um conjunto de ideias, que visava dotar o trabalhador de uma consciência de classe. Então, quem somos nós, né? Quem somos nós na fila do pão? Então, um dos grandes teóricos desse momento é o Karl Marx, que vai dar origem, né, àquilo que a gente chama hoje de marxismo, e também é o princípio que deu origem à Revolução comunista lá na Rússia, né, que depois virou União Soviética, não é isso? Muito bem. Enfim, então não vamos entrar no mérito, porque não é o objetivo aqui da aula, mas de qualquer forma, o realismo surge exatamente nesse contexto de contestação de ideias, das ideias burguesas. Muito bem. Então, aqui um quadro da Comuna de Paris, né? O pessoal está aqui falando, tá? Enfim, vários detalhes, né? Então, só para ilustrar mesmo. Bom, continuando na nossa introduçãozinha, para a gente poder contextualizar o que levou ao aparecimento do realismo e também do naturalismo. Com um detalhe: no Brasil, nós tivemos as duas escolas, né? Tanto o realismo como o naturalismo. Em Portugal, não. Em Portugal, ficou um nome só, realismo, mas não significava que eles, digamos assim, não seguiam também os autores, né, a visão naturalista. Mas eu vou explicar melhor na sequência. Bom, então, dentro desse contexto, houve o desenvolvimento da ciência e dos métodos científicos. O exemplo, o evolucionismo do Charles Darwin. Depois, esse da evolucionismo do Darwin motivou Spencer a criar o que ficou conhecido como darwinismo social, quer dizer, a evolução da sociedade. Será que existe mesmo a evolução? É algo a ser pensado, né? O positivismo proposto por Auguste Comte, que significava a supremacia da ciência frente às verdades religiosas. Então, a visão positiva. Essa visão positiva, por exemplo, está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Ordem e progresso é uma frase positivista. Também o determinismo de Hippolyte Taine, segundo o qual nós, seres humanos, seríamos influenciados por três fatores predominantes: o meio social, a raça e o momento. É claro que é possível a gente fazer algumas relações entre uma coisa e outra, mas é preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, o meio social. Nós somos influenciados pelo meio. Um exemplo, se a pessoa cresce num meio decadente, degradado, economicamente falando, qual é a chance dela ascender socialmente? É grande ou é pequena? Né? Por outro lado, se a pessoa nasce no meio social, digamos assim, mais rico, mais confortável, com maiores perspectivas, etc., qual é a chance dessa pessoa continuar no topo? É grande ou é pequena? Então, é claro que o meio social pode nos influenciar, mas também podemos suplantar o meio. Agora, a questão da raça social, da raça, perdão, né? Então, evidentemente, que isso gera o quê? O racismo. Então, nós seríamos determinados pela nossa origem racial, pela nossa hereditariedade. Então, aí são explicações racistas mesmo de como nos comportaríamos. Olha, ficou bonito isso aí, esse erro, né? Então, como é que nós nos iríamos comportar, ficou melhor, de acordo com a nossa origem, a nossa hereditariedade, a nossa raça. Evidente que isso hoje já é bastante, né, deve ser descartado. Eu digo bastante porque, né, tem gente que ainda acredita, né, quer dizer, nas diferenças raciais. Muito bem. De modo geral, são todos movimentos materialistas, quer dizer, toda essa ciência, essas correntes científicas, o mesmo marxismo, o próprio realismo e o naturalismo são movimentos materialistas, ou seja, vão contra as verdades religiosas. Com isso, os movimentos literários realista e naturalista rompem com o idealismo e a espiritualidade românticos. Essa é a ideia básica, quer dizer, é ir contra aquela visão romântica no sentido amplo do termo, por conta mesmo daquilo que eu falei no início da videoaula. Quer dizer, o romantismo é a expressão do ideário burguês.
o realismo e o naturalismo, sobretudo o realismo, se constitui numa crítica a esse ideário burguês. Então, teve início na França com a publicação de um livro chamado Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, e também com os quadros, né, uma exposição de quadros, Gustave Courbet, em 1855. Veja, Madame Bovary, só falando rapidamente da história, é a história de um médico que se casa com uma mulher, né, a Emma. Eles moravam na província, mas ela, a Emma, tinha aspirações de crescer socialmente. O médico não, ele estava bem ali, né, no interior da França, estava de boa, mas ela tinha ambições. Né, quer dizer, ela queria crescer, ela queria conhecer Paris, ela queria, enfim, ter uma vida diferente. Então a Emma acaba se envolvendo com outros homens, mesmo sendo casada, o que, numa perspectiva romântica, é uma afronta. Então, quer dizer, num livro romântico não há traição, mas na realidade ela existe, né? Ela pode existir, o homem trair a mulher trair o homem, porém, né, no romantismo isso não era tratado. E o realismo vai dizer, olha, às vezes acontece, né? É raro, mas acontece sempre, como diria o outro. Então aqui um quadro do Courbet, né, e aqui do Millet, que também é realismo. Veja, a ideia é retratar o trabalhador, a pessoa comum, aqui as respingadeiras, mulheres tirando ali, né, colhendo enfim, no sítio, na roça, né, na fazenda, só empregadas. E aqui outras duas também preparando aí o trigo, né, enfim, separando aí o joio do trigo, como diria o outro, né, enfim, são trabalhadores. Então, na pintura é muito comum, né, na pintura realista, o retrato da vida burguesa, mas também da vida do trabalhador, da pessoa comum. Bom, apesar das semelhanças de uma base comum, realismo e naturalismo se diferem, olha aí, em muitos aspectos. O realismo prima pela objetividade, o romantismo era mais subjetivo, pela análise pormenorizada dos personagens e do ambiente e também pela análise psicológica do personagem. Rompe com o idealismo romântico e passa a mostrar a vida como ela é. Como é que a vida é? Né? Então, tudo depende do modo de olhar para a vida. Ou existe a realidade, né, como diria a famosa frase de Pilatos no interrogatório lá de né, Cristo, diz assim, né, e o que é a verdade? Né, a frase famosa do Pilatos, né, o que é a verdade? Bom, o realismo, então, revela as fissuras, quer dizer, os rompimentos, as fissuras, as rachaduras da moral burguesa. A moral burguesa que está ali presente nos livros românticos. A ideia de que, né, basicamente, a mulher está ali sempre à espera do seu príncipe e o homem deve fazer por merecer o amor dessa mulher. Na prática, as coisas podem ser assim. Às vezes é só uma questão financeira mesmo, um ajuste financeiro, o interesse da mulher, o interesse do homem, enfim. E às vezes é um casamento de conveniência, o que possibilita e amplia aí a ideia da traição, né? Enfim, a possibilidade da traição. Então, dando destaque para personagens, olha aí, libertinos, sexualmente falando, egoístas, gananciosos, mentirosos. Então, todos os vícios humanos. A ideia do realismo não é fazer assim algo, digamos, bonito, né? É mostrar a vida como ela é, né? Acabei de falar. Então, nós, seres humanos, temos os nossos vícios, né? Mentimos, enganamos, temos ambição. É claro que tudo tem um porquê, né? Você pode explicar, mas de qualquer forma, a ideia do realismo é desenvolver, né? Os escritores realistas querem desenvolver narrativas para explorar esses vícios humanos. Igualmente revela quão mesquinha e interesseira pode ser uma mulher. Por que eu dei destaque para a mulher? Porque no romantismo, a mulher está sempre numa posição superior. Né? Ela é idealizada, ela é perfeita. Então, aqui no realismo, fala assim, a mulher às vezes não é perfeita. Assim como o homem também não, somos humanos. Além de tratar do adultério como algo comum nos casamentos, Madame Bovary, né, a Emma Bovary trai o marido dela.
no Primo Basílio, do Eça de Queiroz, a Luísa trai o Jorge. Né? No Dom Casmurro do Machado de Assis fica aquela dúvida, houve traição ou não, né? Que é a grande questão ali do livro. Mas, de qualquer forma, veja, é o tema do adultério. Apesar disso, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a traição lá da Virgília é explícita. Enfim, então, as personagens, né, os personagens acabam cometendo adultério. Também se posiciona contrário à visão da igreja. Né, a visão da igreja. Muito bem. Aqui é um trechinho exatamente do Primo Basílio, o momento em que a Luísa está se dirigindo para, né, o paraíso, né, que era um local que o Basílio encontrou para os dois ficarem mais à vontade, ao invés de ir na casa dela. Né? Então, para quem nunca leu o livro, Basílio é o primo aí da Luísa, eles eram apaixonados quando adolescente, mas cada um seguiu a sua vida. A Luísa se casou com o Jorge, né, um engenheiro e tal. Enfim, seria hoje o quê? A pequena burguesia, né? A classe média. Ela tinha uma vida boa, mas ela queria viver uma história de amor verdadeiro. O Basílio volta e ela se entrega a ele. Então, quer dizer, o livro trabalha essas duas questões. A mulher romântica, que quer viver uma história de amor, mas que para isso acaba traindo a confiança do seu marido. Então tem todos os acontecimentos. Eu tenho um vídeo sobre o Primo Basílio, depois eu vou deixar aqui o link para que você possa, né, entender melhor essa história. Então aqui só um trechinho. Ia encontrar Basílio no paraíso pela primeira vez e estava muito nervosa. Não dominar desde pela manhã um medo indefinido que lhe fizera pôr um véu muito espesso e bater o coração a encontrar Sebastião. Né? Lá no caminho ela acabou encontrando um amigo. Mas ao mesmo uma curiosidade intensa, múltipla, impelia, com um estremecimentozinho de prazer. Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos, nos romances românticos. Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais. Havia tudo, a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, né? Traição, todas as palpitações do perigo de ser descoberta, porque o aparato impressionava mais que o sentimento. A casa em si interessava, atraía mais que Basílio. Como seria? Depois ela descobre que a casa era um local bem feinho. Né? Mas, enfim, mas veja só todo o sentimento que ela expressa aí, causada pela traição, causada pelo mistério, pelo segredo que ela deve manter. Né? Então, é uma personagem que contraria a perspectiva romântica tradicional. Bom, já o naturalismo tem como origem os romances de Émile Zola, um escritor francês, especialmente Teresa Racan e Germinal. Os escritores naturalistas se interessam mais pelas ações dos personagens e menos pelos seus conflitos pessoais, psicológicos. O realismo vai desenvolver mais essa questão, digamos, psicológica. O naturalismo se volta para as ações. Tomam como base exatamente as ciências naturais, como o evolucionismo e o determinismo, né? Raça, meio e momento. Um escritor naturalista, podemos dizer, busca a comprovação da tese determinista, segundo a qual o ser humano é determinado pelo meio social, aquilo que eu falei, né? Da pessoa mais pobre, da pessoa mais rica, pela raça. Então, o racismo, que evidentemente hoje devemos descartar, mas que à época tinha ali a sua, digamos, a sua base de explicação. E pelo momento histórico também. O contexto. No romance naturalista, dão-se preferência aos casos patológicos, personagens doentios, sobretudo a loucura e os desvios de comportamento, especialmente sexuais. Estão as taras, né, os desejos, enfim. Prefere-se a coletividade e a individualidade. E no romance naturalista é comum a aproximação do ser humano a um animal, a ideia do instinto, né? Quer dizer, ele quer, né, nós tirando a inteligência, seríamos animais. Não é isso? Então, a ideia do instinto. O escritor naturalista vai dar ênfase a esse aspecto. Aqui é um trecho do Crime do Padre Amaro, passeando excitado pelo qual, não vou ler inteiro, não, levava as suas acusações mais longe contra o celibato e a igreja. Olha aí, ele é um padre, né? Mas ele quer cometer um crime. Qual que é o crime? Né? Né, amar a Amélia.
porque proibia a ela, aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural que tem, até tem os animais. Olha aí, qual que é a satisfação natural? O sexo. Não é? Quem imagina que desde que um velho bispo diz, serás casto a um homem novo e forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? E que será uma palavra latina, acedo, quer dizer, aceito, né? Vou me submeter a isso, dita a tremer pelo seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? Quer dizer, ele se pergunta, será mesmo que nós conseguimos controlar os nossos instintos, especialmente o sexual? Né? Então, essa é a pergunta que faz o padre Amaro ali. Bom, então, o realismo como movimento literário está centrado na realidade objetiva e focado em mostrar as atividades da vida cotidiana. Por isso lá o Courbet, por exemplo, principalmente entre o meio ou sociedade de classe mais baixa, então os pobres e a classe média, né, a pequena burguesia, sem a idealização ou dramatização romântica. Pode ser considerado como uma tentativa geral de discutir temas sem embelezamento ou regras seculares, não é? Então, o primeiro sinal de renovação ideológica no contexto da literatura portuguesa lusitana do final do século XIX foi a questão Coimbra. Isso foi em 1865. O que foi a questão Coimbra? O embate entre os defensores do romantismo como modelo estético padrão, desatualizados em relação à cultura europeia, e um grupo de escritores jovens, estudantes em Coimbra, que haviam assimilado novas ideias que vinham lá da França, o realismo, o naturismo. Então, em 1865, um poeta português romântico chamado Castilho assinou o pós-fácil de Poema da Mocidade, de um jovem poeta também romântico chamado Pinheiro Chagas, e no pós-fácil não perdeu a chance de vilipendiar, quer dizer, falar mal do grupo de novos escritores que se organizavam em Coimbra. Então, seus álbuns principais foram Teófilo Braga e o Antero de Quental. Antero de Quental vai se tornar o grande poeta realista em Portugal. Acusava-os de tratar de assuntos que não eram dignos da poesia e dizia-lhe que aqueles jovens não possuíam nem bom gosto, nem bom senso, nem bom gosto. E o Antero de Quental, então, deu a sua resposta na forma de uma carta, uma missiva, distribuída como um panfleto chamada Bom Senso e Bom Gosto. Ou seja, o Antero de Quental falou assim, ô Castilho, você é que não tem bom senso e bom gosto. O romantismo é um leite azedo. Né? O romantismo é um leite azedo. Precisamos renovar o leite, né, da literatura. Vamos mudar a literatura em Portugal. Anos depois, aí tem até o próprio Antero de Quental e o frontispício, quer dizer, a capa dessa carta do Antero de Quental, Bom Senso e Bom Gosto. Depois, em 1871, os jovens escritores, né, o Antero de Quental, a Ilhuessa de Queiroz, o Teófilo Braga, entre outros, organizaram as chamadas conferências no Hotel Cassino. Cassino está com S só porque era o nome do hotel em francês, tá? Para tratarem sobre política, economia, literatura, arte, cultura, religião. No entanto, o governo monárquico, né, Portugal ainda era uma monarquia, tinha o rei, considerou as conferências como revolucionárias, já que propunham como solução para Portugal o regime republicano. Então foram proibidas na quarta-feira, era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira, as conferências falou, né, a polícia baixou lá e falou assim: não vai ter golpe, né? Falou desse jeito. E aí mandou todo mundo para casa, né? Vamos lá, agora é isolamento. Então, todo mundo isolado. Por fim, para a gente também terminar a aula, né, que já vai um pouco longa, em 1875, Essa de Queiroz publicou exatamente o primeiro romance realista em Portugal, O Crime do Padre Amaro, em que denuncia a corrupção do clero português, a ideia é falar mal da igreja mesmo, através do caso amoroso entre o Padre Amaro e a inocente Amélia, que é que o Amaro fala ali atrás no trecho que eu li. Ela fala, como é que eu vou refrear aqui meus instintos? Pô, né, sou homem, sou padre, mas sou homem, estou querendo dar uns beijinhos. Pessoal, a gente encerra aqui essa videoaula. Quer dizer, evidentemente que é preciso dar uma sequência, mas a gente vai daí fazer outras videoaulas para, né, continuar a falar do realismo em Portugal, que só foi uma introdução, ok? Então é isso aí, grande abraço e até a próxima.